Olá, tudo bem? Esse é o nosso terceiro episódio, quando nós estamos tratando do tema a desconstrução da fé. Nós estamos utilizando um texto que está na Bíblia, na Palavra de Deus, que consta em todos os evangelhos, mas a gente escolheu falar do texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós encontramos dois personagens nesse capítulo que Jesus traz para nós essa experiência de como que precisamos entender o risco de nós sermos levados pela influência de sentimentos, de atitudes, de ações que vão nos colocar à margem, à distância ou até mesmo nos afastarmos completamente de Deus. Então a desconstrução da fé é quando nós vamos minar a maior essência daquilo que nós temos dentro de nós. A fé é ela que sustenta a nossa esperança. A fé é aquela que nos mantém com a capacidade de olhar adiante e querer ter forças e significado para a vida. A fé é confiarmos além daquilo que nós podemos fazer, é depositarmos a nossa vida numa esperança daquele que realmente nós confiamos que pode nos sustentar em todo momento e em todo tempo, inclusive na eternidade. A desconstrução da fé, ela foi abordada aqui de duas maneiras. Uma experiência naquilo que foi quando nós estudamos a experiência então de Judas com Jesus, quando ele vai e trai Jesus. E agora hoje nós vamos falar sobre a segunda experiência, que é a experiência de Pedro, quando ele nega Jesus. A traição e a negação, elas estão dentro daquela experiência clássica quando você está desconstruindo relacionamentos. E no nosso caso aqui, quando existe a desconstrução da fé. Por isso que nós olhamos aquilo que se envolve dentro da confiança e até mesmo naquilo que crer na existência de Deus. O mundo presente, ele tem sido bombardeado sobre essa condição de trair a convicção da existência de Deus, de trair a existência de um Deus vivo, de trair a obra de Jesus Cristo e também de negar. Pedro, ele foi alertado por Jesus. Jesus falou para ele da seguinte maneira: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes e consecutivas. E assim aconteceu. Jesus, ele foi preso, foi levado para que os sacerdotes religiosos judaicos que armaram para ele uma mentira para poder aprisionar, torturá-lo e depois matá-lo, sob a aquiescência do povo, e fizeram assim. Só que quando está acontecendo o enredo de todo esse momento, Pedro, ele foi acompanhando à margem esse momento de Jesus, à distância. E no momento que ele estava acompanhando à distância, numa primeira vez uma mulher olha para Pedro e fala assim: olha, esse aqui é um dos discípulos de Jesus. E ele imediatamente fala: não, eu nem conheço esse homem. Logo à frente, quando ele dá mais um passo adiante, uma outra mulher fala da mesma maneira: olha, esse aqui é um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus, e ele nega da mesma maneira. E finalmente, no último episódio, no meio lá de todo aquele povo, eles reconhecem ele, falam e ele novamente nega. E quando ele termina essa terceira negação, o galo canta. A negação, ela é aquilo que dentro de cada um de nós, a psicologia ela nos alerta sobre isso, ela nos fala sobre isso. A negação é quando a gente desperta dentro de nós um mecanismo de defesa. E o que é mecanismo de defesa nesse caso de Pedro ou qualquer outra relação? Pedro estava pensando que quando ele está negando Jesus, ele está protegendo a sua integridade física, emocional e quem sabe até espiritual. Ele está negando a Jesus porque naquele momento ali veio um tremendo de um conflito. De repente tudo aquilo que ele estava vivenciando, convivendo até aquele momento na trajetória de Jesus, ele está vendo ali um homem agora, que segundo o olhar humano estava ali fragilizado, sendo torturado, estava impotente. Então ele olhando aquele aspecto, o que humanamente ele faz? Ele procura se defender. Os relacionamentos acontecem dessa maneira. Quando nós estamos na iminência de querer proteger aquilo que está passando pela nossa confissão, pela nossa convicção, a gente cria esse mecanismo de defesa. E em muitos relacionamentos, seja matrimoniais, seja de amizade,
Às vezes nós levantamos ou corremos o risco de levantar essa condição de viver isso em nós, negar o outro. E aqui é mais sério ainda. Aqui é negar a Deus. Quantas pessoas às vezes podem estar pensando e que alguém foi diante do olhar para ela e falou assim, mas você é crente? E a pessoa fala assim, não, eu não sou crente não. Mas você convive nesse meio religioso, nessa igreja? Não, eu não faço isso não. O que é isso? Isso é a mesma negação. Isso é um mecanismo de defesa. Imagina alguém sendo confrontado, mas você se relaciona com aquela pessoa, você é casado com aquela pessoa? Não, não é bem assim. Imagina bem, que tipo de situação é essa? Manifestar um mecanismo de defesa a troco de quê? Olha o que aconteceu com Pedro. Quando o galo canta, o galo nesse momento, né, a gente pode entender que ele como se fosse um sinal de despertar. Jesus quando prepara Pedro, porque Jesus amava tanto Pedro, e fala com ele da seguinte maneira, Pedro, depois que você me nega 3 vezes, o galo vai cantar. Ou seja, ficou lá no subconsciente de Pedro que Jesus já tinha dado um sinal para ele. E aquilo é como bater um sino. E o galo quando canta à distância, talvez muitas pessoas nem perceberam que o galo cantou. Mas Pedro ouviu o galo cantar e entrou numa tremenda angústia, numa tremenda situação interna daquilo que ele havia cometido contra aquela pessoa que então ele dizia que mais amava, que era Jesus. E naquele momento, ao invés dele caminhar para a loucura e destruir a sua vida por causa de uma angústia e até mesmo suicidar, como foi o caso de Judas, pela traição, ali quando ele entra naquele estado, Pedro ele toma uma atitude que é a mais viável para qualquer um de nós. Ele se arrependeu. Então, a gente termina esse episódio com esse caminho de oportunidade. Deus não veio para fechar as portas para nós, mesmo que nós possamos estar fechando as portas para Jesus. Porque Jesus fala isso no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta, eu entrarei no seu coração e estarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Se nós estamos negando ou traindo, nós estamos trancando a porta da nossa vida, mas Jesus está batendo. E se abrirmos com o coração quebrantado e arrependido, ele vai fazer toda essa obra de restauração. Às vezes podemos pensar, agora não tem mais jeito, o que eu fiz, o que eu cometi, não tem mais jeito. Da parte de Deus, tudo é possível, como diz a Bíblia, ao que crer. E se a gente possa ter cometido todas essas loucuras, Jesus está aí agora para nos dar um despertamento de oportunidade. Por que ficou registrado esse texto? Para que toda a humanidade pudesse ler que, mesmo nós negando, um galo vai continuar cantando, para que a gente possa se despertar e voltar ao primeiro amor, que é Deus. Eu espero que você possa ter compreendido isso. Eu espero que cada um de nós possamos tirar lições poderosas a respeito disso. Porque o mundo caminha cada vez mais para desconstruir a fé. Um mundo sem Deus. Um mundo ausente de Deus em sua vida, em sua casa. Vamos fazer o oposto? Podemos escolher o caminho diferente do mundo. E o caminho se chama Jesus. Ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então que essa vida possa perpetuar em você e em mim. Que a gente não desconstrua a fé, mas que a partir de agora a gente envolva a nossa existência em construir cada vez mais a fé na nossa vida, na nossa família e na vida dos outros. Um forte abraço.